Então, vamos lá, pessoal, boa tarde a todos aí, né? Então, só mostrando um pouco a minha cara feia aí, para quem não conhece aí, né? Então, vamos fazer aí uma explanação aí, né? Conforme combinado com o Fabrício, então, trabalhar aí um pouco a questão de formação de solos, né? O princípio do processo de formação, todos os processos que estão envolvidos aí, que vão originar diferentes solos em diferentes ambientes, né, diferentes climas, uma interação complexa de fatores aí que vão trazer esses diferentes solos com diferentes capacidades de uso, né, que é uma coisa que interessa muito para a gente também, tá? E isso nesse primeiro momento, tá? E depois, um outro momento, uma outra data, então a gente vai explorar um pouco essa questão da classificação de solos, né? Que a gente vai ver os diferentes tipos de solos, né? E entender, né? Não vamos chegar a classificar solos, porque classificação de solos, para aprender, a gente tem que estar frente a frente ao perfil de solo, não tem outro jeito, tá? Que demanda a gente sentir consistência, sentir textura, identificar estrutura, identificar cor, né? E são coisas que a gente precisa estar nas três dimensões, tá? Para poder conseguir classificar, não tem outro jeito, certo? Então, mas pelo menos a gente vai tentar entender o sistema brasileiro de classificação de solos e desmistificar o que se vocês encontrarem ali, de repente, num mapa pedológico ali, um argissolo, vermelho, amarelo, espessarênico, acriférrico. Digo, pô, mas que diabo significa isso? A gente vai dar uma esmiuçada um pouco, né, do que esse palavrão todo de uma classificação de solos tem a nos dizer, tá? E não é simplesmente uma questão de algum doido que colocou um monte de nome estranho, tá? Cada nomezinho desse tem um significado e quem consegue entender isso daí já consegue compreender que tipo de solo é, quais são as suas características físicas e quais são as características químicas, geralmente estão as principais, ao menos, estão expressas no nome do solo, então isso daí é importante, tá? Muito bem, eu vou tirar aqui agora minha cara daqui, tá? Então, vocês já me conheceram, vamos diminuir um pouco aqui o estresse aqui da transmissão de dados, para deixar um pouquinho mais tranquilo, tá? E vou passar a apresentar, então, aqui a tela para vocês, tá? É claro que qualquer coisa que vocês escrevam no chat eu não vou conseguir visualizar, tá? Então, durante essa explanação, então vocês vão ter que me dizer aí ao microfone o que está acontecendo, se vocês estão visualizando a apresentação ou não, tá? Então, essa já é a primeira pergunta. Vocês estão vendo essa tela aí, não? Estamos vendo. Beleza, vamos nessa. Sim. Formação dos solos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tem alguma série de conceitos aqui para a gente olhar primeiro, né? E o primeiro deles aqui é o intemperismo, né? Então, o intemperismo, o que é? Tá? Então, ao conjunto de processos decorrentes da atividade climática e também biológica sobre as rochas, tá? Alterando a sua estrutura e composição, dá-se o nome de intemperismo, tá? Que pode ser de natureza física ou química, tá? Então, esses processos, tá? Que vão atuar sobre essas rochas e vão levar a sua degradação física ou então a mudança de composição química, tá? Então vai ocorrer sempre que essas rochas estiverem próximas à superfície, não necessariamente na superfície da crosta, tá? Mas se estiverem já alguns metros abaixo da superfície, então essas rochas, elas também estão expostas ao intemperismo, tá? Então, é disso que a gente vai começar a falar. Então, isso daí tudo é muito decorrente da atividade climática, e a atividade climática a gente vai
pensar, então, no regime de chuvas, tá? Nas temperaturas predominantes naquela região, se existe congelamento ou não, ou se é uma região tropical, se chove muito, ou se chove pouco, ou se não chove, tá? Então, se não tiver água no sistema, tá? Água ativa, seja o solo congelado, ou então não há ausência completa de água, então geralmente o intemperismo é muito baixo, tá? Então o intemperismo ele sempre vai ser muito mais forte, muito mais dinâmico, muito mais presente em regiões onde eu tenho a presença de condições climáticas que proporcionem chuva, bastante precipitação, água e calor, tá? Então, quanto mais água, mais calor, mais forte é o intemperismo. Esses processos, eles são mais contundentes, né? Então, a rocha vai estar muito mais exposta ao desgaste nesse tipo de ambiente. Aí, é claro, a gente está falando aí só de clima, mas os organismos vivos também conseguem ter um papel muito importante no desgaste das rochas e evolução do solo, porque quando a gente fala de intemperismo, apesar de, nesse conceito aqui, a gente está falando aqui só sobre rochas, né? Na verdade, a gente fala em intemperismo, o solo, mesmo depois da sua formação, ele continua sofrendo intemperismo, tá? Então, o intemperismo, ele não se relaciona só à rocha, ao desgaste, à degradação da rocha, a transformação da rocha em outro tipo de mineral, tá? Mas também as transformações depois daqueles componentes daquilo que a gente já consegue reconhecer como solo, tá? Então também sofre intemperismo. Vamos deixar de discutir esse conceito, tá? Então, vamos falar dos tipos de intemperismo, tá? Intemperismo físico, então, a gente está tratando só daquele tipo de intemperismo que vai fazer com que a rocha se desintegre em tamanhos menores, tá? Sem que ocorra uma mudança apreciável em sua composição química, tá? Então, quando a gente trata de intemperismo físico isoladamente, a gente está falando só daquele intemperismo que quebra a rocha em pedaços menores. Isso é muito importante, porque o intemperismo sempre vai ocorrer em cima de rocha exposta, tá? E se a rocha ela fratura, então ela vai expor o seu interior também às condições climáticas ambientais e você acaba acelerando, então, ainda mais o intemperismo, tanto físico como as transformações dos minerais que compõem essa rocha. Né? Mas quando a gente fala de intemperismo físico, é isso daí, tá? Então, é a desintegração da rocha em partículas menores. Tá? Um exemplo que a gente pode colocar, então, é esse daqui, né? Então, numa região aqui de clima muito frio, tá? A gente pode ter situações aí em que a água, por exemplo, num determinado ponto aí do dia em que ela possa se derreter e entrar pelas fissuras aí de uma rocha, tá? Então, ocupar esse espaço e depois à noite, então, quando as temperaturas caem muito, essa água ela pode sofrer congelamento. Ao congelar, ela expande, né? A água ela tem um processo de expansão a partir de 4 graus, já começa a expandir, depois cristaliza aí na forma de gelo, aproximadamente 0 graus, e continua a expansão por mais um tempo, tá? E isso daí tem sim força para fraturar e fraturar bastante uma rocha. Então, essa rocha aqui, ela já foi bastante fraturada aí, né, nas suas linhas de diaclasamento aqui. Então, a gente já consegue perceber a força do intemperismo físico, e daí esse intemperismo físico ele pode ocorrer não só dessa maneira, uma delas, né, pode ocorrer de outras maneiras. Aqui a gente tem o intemperismo físico, que é basicamente o quê? A abrasão, tá? Então, temos uma rocha aí, pelo tipo, a gente pode ver uma rocha sedimentar, provavelmente, tá? Região desértica, predominância aí de ventos fortes em alguma época do ano. Esses ventos, eles vão arrastar
grãos de areia, tá? E esses grãos de areia, então, eles vão fazer a abrasão nessa rocha, desintegrando essa rocha cada vez mais, tá? E dá esse formato típico aqui, né? Muito mais desgastado na base do que no topo ali, justamente porque o grão de areia ele vai ser impulsionado pelo vento até uma determinada altura, né? Então, mais do que isso, então daí a gente já não consegue fazer o papel dele, tá? Então, um outro exemplo de intemperismo. Essa outra imagem aqui, então, nos traz aqui o intemperismo também por abrasão da água, tá? Então, aqui uma situação bem específica aí de um deserto aí, nos Estados Unidos, agora me foge a cidade e o nome, o estado onde está essa região, tá? Mas em que em determinadas épocas do ano ganha chuvas torrenciais, basicamente rocha sedimentar aí o que a gente está vendo, não tem nada de solo aí, tá? Mas então o que acontece? Chove muito, a água, né, se acumula rapidamente, forma uma torrente que carrega muito material junto, e esse material ele é abrasivo e ele vai então desgastar essa rocha, quebrando ela em fragmentos ainda menores e expondo cada vez mais rocha às intempéries, né? Então, isso daí é outro exemplo, né, exemplificando aqui do intemperismo físico, tá? Tem até uma pocinha de água aqui no fundo aí. Muito bem. E falando ainda de intemperismo físico, aqui tem um tipo de intemperismo aqui que é bastante comum, tá? Que é a descamação da rocha, tá? Que a gente chama aí de esfoliação esferoidal, tá? Um intemperismo físico que é comum aqui em qualquer região, tá? Congelamento da água é uma coisa que a gente não vai ver aqui com tanta frequência, tá? Mas esse tipo de descamação das camadas mais externas da rocha, vai soltando placas, né? Tem muito a ver com a pressão interna de formação da rocha, tá? Isso aqui é um exemplar de granito, acho que tem um exemplar de basalto aqui que está bem mais interessante, tá? Mostrando esse processo de intemperismo, né? O que significa isso? Essas rochas, elas são formadas aí, ainda que o basalto ele é uma rocha formada mais próxima à superfície do solo ou da crosta, né? Tendo um resfriamento um pouquinho mais rápido, ainda assim, essas rochas elas são formadas aí normalmente algumas dezenas ou centenas de metros abaixo da superfície, talvez até quilômetros, tá? E então, essa formação dessa rocha, ela se dá sob pressão. Ela guarda dentro da sua solidificação uma pressão interna da formação dessa rocha. À medida que, por movimentos tectônicos, essa rocha ela vai sendo exposta à superfície, vocês vão concordar comigo que a pressão vai ser bem menor, tá? Só que a pressão interna, ela continua. É claro que a rocha, uma vez exposta, ela não vai explodir assim que chega à superfície. Mas essa pressão interna de formação dessa rocha, ela vai agindo e vai promovendo esse tipo de esfoliação, tá? Uma coisa que a gente nota, já nessa rocha aqui no basalto, mostrando esse processo de esfoliação, é que a gente percebe alterações aí de umas cores mais ferruginosas aí dentro dessa rocha, né, que denotam uma transformação de minerais que possam estar presentes aí. O que isso quer dizer? Que a gente está falando isoladamente de intemperismo físico, tá? Mas normalmente intemperismos não vão ocorrer de maneira isolada, as coisas vão acontecendo junto, intemperismo físico, intemperismo químico, atuando em sinergia, tá? Quanto mais intemperismo físico, mais intemperismo químico vai acontecer. Tá? O intemperismo físico expõe a rocha ao intemperismo químico. A gente poderia fazer uma colocação dessa maneira, tá? Então, esse é um tipo bem comum, né, essa descamação ou esfoliação esferoidal
quando a rocha vai soltando placas. Tá? Pessoal, só assim, eu estou falando, tá? Mas caso vocês queiram interromper aqui a explanação, tá? Uma vez que eu não estou vendo o chat, então vocês usem o teu microfone, tá? Porque também não vou conseguir falar tanto seguidamente aí, qualquer dúvida que vocês tenham aí, fazer algum comentário, por favor, utilizem o microfone para fazer, sem problema nenhum, tá? A qualquer momento. Muito bem. Intemperismo químico, tá? Então, intemperismo químico vai ser aquele no qual a gente vai notar, tá? Uma modificação importante, tá? Na composição química. Eu tenho um mineral ali naquela rocha que eu chamo de mineral primário, e através dos processos químicos de intemperismo eu vou obter, então, um mineral diferente daquele que compunha a rocha original, que eu vou chamar de mineral secundário. Daí a gente vai ter ali diversos tipos de óxidos e de filosilicatos, né? Filosilicato mais comum que a gente tem no solo é pura e simplesmente argila. Tá? Então, a argila é um exemplo de mineral secundário originado do intemperismo químico, tá? Um exemplo, então, aqui a gente consegue visualizar, tá? Deixa eu só trocar aqui o... Beleza. Então, a gente consegue visualizar aqui bem, aqui nessa rocha, tá? Aqui algum tipo de granito, tá? E aqui onde a gente tem toda essa transformação aqui dessa rocha aqui, principalmente minerais feldspatóides aqui, que já estão... vai aparecer um monte de nome esquisito, tá, gente? Então, isso daí, quando a gente fala de solos e mineralogia do solo, tem um monte de nome estranho. Mas, então, feldspato é uma dos minerais que formam uma rocha, tá? À medida que ele vai se transformando, então, ele vai dando essas colorações aqui um pouco mais vivas, tá? Vai formando argilas. Micas vão formando outros tipos de argilas também. Então, aqui tem uma série de minerais, tá? E à medida que eles vão sofrendo o intemperismo químico, eles vão dar origem depois a esse solo aqui vermelhão que está aqui no fundo, tá? Então, esse solo aqui vermelho, aqui embaixo, lá, que não sei se isso aqui é um argissolo, um latossolo, um nitossolo, isso depois teria que ver numa foto de perfil, tá? Tá mais com cara aqui de ser um latossolo ou nitossolo, não tá com cara de ser argissolo, mas enfim, tá? Esse solo aqui, vermelhão aqui, surgiu desse material que a gente tá vendo aqui, tá? Então, intemperismo físico e intemperismo químico atuando sobre essa rocha, tá? Temperismo físico fragmentando, tá? Intemperismo químico transformando, tá? Então a gente vai ter os minerais secundários, óxidos e argilas, tá? Que vão formar o solo. Uma rocha também tem um conteúdo importante de quartzo, tá? Então, óxido de silício aí, que dentro das condições normais aqui que a gente tem no nosso ambiente, na atmosfera terrestre, né, no nosso ambiente planetário aqui, então não vão ter transformações importantes, só em tamanho, tá? Então, o quartzo que está dentro dessa rocha vai originar a areia e uma parte do silt, né? Que a gente vai ter na composição do solo. Muito bem. O que são exemplos aí de intemperismo químico? Aqui a gente vê dissolução, né? Aqui a gente vê principalmente aqui hidrólise, processos de oxidativos, ataque ácido, aqui dissolução, né? Dos minerais que são mais solúveis, então expostos à água da chuva, água de rios, de algum fluxo de água que tem ali por perto, vai dissolvendo aquilo que é solúvel, deixando para trás os minerais aí mais insolúveis. Né? E aqui nesse diagrama, só para a gente entender um pouco de como, né, de como é que ocorre aí dos principais tipos aí de intemperismo químico, de onde vem, né, as forças necessárias para, ao longo
de centenas e milhares de anos, transformar aquela rocha que a gente viu naquele solo vermelhão que está embaixo, tá? Então, a gente tem aqui uma atmosfera relativamente rica em gás carbônico, tá? E o gás carbônico ele tem propriedade de se dissolver na água. Ao se dissolver na água, vai formar ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas ele tem a sua capacidade aí de promover aí reações, inclusive de hidrólise, umas reações ácidas aí que então vão contribuir para transformação aí dos minerais que estão contidos na rocha, tá? Então, a gente tem a formação desses ácidos fracos aí na água da chuva, mas tem uma outra coisa importante a se colocar, tá? Num solo que já esteja pré-formado, geralmente esse intemperismo químico é muito acelerado, tá? E vai ser acelerado por quem? Pela parte biológica da coisa. Dentro do solo a gente vai ter bactérias que respiram, fungos que respiram, protozoários que respiram, pequenos animais, insetos, anelídeos, nematóides e raízes de plantas, todos eles respiram, pegam oxigênio, usam no seu metabolismo, exalam quem? CO2. Tá? CO2, mais uma vez, está aqui, se dissolve em água, forma ácido carbônico e já está ali dentro do solo, vai atacar as rochas. Tá? Então, não só as rochas, mas também as demais partículas que estão ali já formando solo. Argila, silt, tá? Então, já está trabalhando ali. O que acontece? Né? O que exemplifica aqui? Tá? Então, água levemente ácida, né? Então, ele vai dissolver o potássio, vai reagir com potássio e vai reagir com sílica presente num mineral chamado feldspato. Já falei dele antes, tá? Comum aí em granito, tem um pouco em basalto também. Tá? E essa reação do ácido carbônico com o feldspato encontrado na rocha vai levar para um determinado lado aqui a formação desse silicato novo, tá? E esse silicato novo, a gente dá o nome de caulinita. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas a caulinita, para quem não conhece, é o principal tipo de argila presente em solos tropicais e subtropicais, tá? Tem muita caulinita em qualquer solo aqui no Brasil, isso é muito tranquilo. Existem outros tipos de argila, argilas 2:1, né? Mas a caulinita é o principal tipo de argila, é uma argila 1:1, sofre um intemperismo bastante forte nas nossas condições, e ela é o tipo de argila predominantemente formada aí em solos que tem como base rochas graníticas, né, que tem bastante feldspato. Então, esse daí é uma das reações que a gente consegue observar, só para entrando em alguns detalhes. Deixa eu ver o que mais. Isso daí também é responsável, tá? Esse tipo de intemperismo químico pela liberação de potássio. Potássio é um nutriente para a planta, é bastante interessante nesse sentido, tá? Então, libera nutrientes da rocha para o solo. Isso vai acontecer de maneira semelhante com cálcio, com magnésio, tá? Com outros cátions ali presentes também vão ser liberados de maneira semelhante. Tá? A sílica solúvel, que depois ela vai ter um papel muito importante na formação de alguns horizontes que a gente vai ver ao longo do perfil de solo, tá? E também aí na lixiviação de bases, aí, que é extremamente importante aí em solos bastante intemperizados, como são os nossos casos aqui, em que a gente vai ter solos bastante acidificados, né? E vem tudo desses princípios aí, tá? Muito bem. E outro tipo de intemperismo, tá? E aqui, nessa questão, só para chamar a atenção, porque tem gente que não considera intemperismo biológico separado, tá? Eu sou um desses, mas normalmente eu trago aqui o intemperismo biológico também, porque, embora a natureza
do intemperismo que os organismos vivos vão fazer em cima de rochas ou das próprias partículas do solo, tá? Vai ser física ou química, ou seja, um organismo vivo ele vai provocar intemperismo ou físico ou químico, tá? Mas como em função da origem desse intemperismo, então eles ganham essa categoria à parte, chamada de intemperismo biológico, tá? Então, um exemplo aí indireto, né, da intensa respiração que os organismos fazem no solo liberando CO2, tá? Então, é uma maneira que eles podem estar atuando em cima dos minerais, tá? Mas tem organismos que liberam ácidos orgânicos, né, para poder dissolver minerais aí das rochas, tá? Tem alguns exemplos de organismos que fazem isso diretamente, para poder, então, atuam, né, fazendo intemperismo químico, né, e tantas raízes de árvores aí que penetram o solo e arrebentam as rochas que estão embaixo em busca de água e nutrientes, que então é um exemplo de intemperismo físico exercido por organismos vivos, né? Então, um exemplo de intemperismo físico aí é uma árvore praticamente crescendo dentro de uma rocha, arrebentou aí essa rocha atrás do solo, né? Semente caiu no lugar errado, não tem problema, a árvore dá um jeito. Líquens, tá? Então, para dar um exemplo aí, então, dessa, na verdade, não é um organismo, é um superorganismo, né? Uma simbiose entre fungo e uma cianobactéria, tá? Então, o que o fungo precisa fazer para nutrir a sua parceira e ter uma fotossíntese boa e conseguir os nutrientes, tentar dissolver um pouquinho da superfície da rocha onde está crescendo para obter esses nutrientes. Então, são um exemplo de intemperismo químico mais direto que a gente pode ver os organismos fazendo, tá? E, bom, só uma imagem aí que eu gosto de mostrar de vez em quando aí, né? Então, o solo em íntimo contato aí com o seu material de origem. Então, imagine aí plantar, não sei se parece uma plantação de tabaco aí, não sei que planta tem aí no meio, tá? Mas, enfim, eu já vi isso daí em algumas situações aqui, principalmente região oeste, extremo oeste de Santa Catarina, tá? Pessoal plantando milho, plantando feijão, tentando se virar no meio de solo desse tipo aí, tá? Então, o cara insiste em entrar com um arado aí, uma vez que entra com o arado vai... tem a função de cortar o solo, né? Corta o solo, corta uma fatia de solo, né, eleva e inverte, e vai catando as pedras que tem aí embaixo, né, fragmentos de rocha, e vai trazendo a rocha de baixo para a superfície. Então, só uma imagem para ver o criador e criatura juntos. Vamos dar uma olhada, então, o que é solo, né? Solo é um corpo tridimensional da paisagem. Eu gosto de perder algum tempo com esse conceito aqui, porque normalmente a gente não se dá conta de que o solo é um corpo tridimensional. Porque a gente só vê o solo como um corpo bidimensional. A gente anda por cima, a gente olha, né, pelas planícies, pelas montanhas e pelas colinas, a gente consegue observar apenas o plano bidimensional da superfície do solo, mas o solo é um corpo tridimensional. E para a gente enxergar o solo, a gente precisa cavar. Tá? E daí a gente consegue enxergar esse solo como um corpo da paisagem, porque o solo ele é produto da paisagem onde está inserido. Em cima tem todos os processos de formação a partir do intemperismo que atuou em cima das rochas que formaram outrora essa paisagem há milhões de anos, né? Então, quais são esses processos, né? Resultante da ação combinada de vários processos pedogenéticos, né? Pedogenéticos, está faltando um i aqui, tá? Pedogenéticos são processos aí de formação do solo que são, resumidamente, tá? Mas muito resumidamente, adição, perdas, transformações e transporte ou translocação, tá?
Então, esses são os processos pedogenéticos que, atuando conjuntamente, em maior ou menor grau de importância, né, para aquele solo, e vão formar o solo propriamente dito, vão formar esse corpo tridimensional. Tá? E esses processos, é claro, eles vão depender da manifestação de uma porção de fatores. Tá? E dos principais fatores que são colocados aqui, o clima. Tá? O clima aí é o regime de águas, as temperaturas, né, presença ou não de ventos constantes e tal, tem uma série de coisas relacionadas às coisas climáticas, né? O relevo, se o relevo é escarpado, se o relevo é montanhoso, se ele é suave, ondulado, ou ele é plano, se está numa planície, num planalto, se está a altura do nível do mar, ou se está num altiplano elevado a 4.000 metros de altitude. Lá tem exemplos aqui próximos, Bolívia, né, esses países aí, onde a gente vai ter coisas totalmente diferentes, tá? Então, toda a localização da paisagem, a paisagem em si, o que está acontecendo naquela paisagem, vai atuar na intensidade da manifestação de cada um desses processos aí na formação do solo. Tá? Composição do solo, né? Só para generalizar um pouco, tá? Daquilo que a gente vê de um modo geral, qual que é a composição do solo? Bom, se perguntar qual que é a composição do solo, é um tanto de espaço vazio e um tanto de partes de compostos de partículas sólidas, né? Das quais uma parte disso daí é mineral e uma outra parte é material orgânico, né? Dizer o quanto de cada um é bem complicado, porque isso daí varia demais, tá? Então, mas mesmo assim a gente tenta, não eu, né, mas esses caras aqui, tá? São do Brad Weil, são bem conhecidos aí da literatura agronômica, aí, os caras que lançaram aí várias publicações aí para poder tentar fazer a gente compreender um pouco o que é o solo, né? Propuseram, então, com base em média de estudos aí, que o solo, e mesmo que um solo que a gente pudesse considerar aí, até mesmo em termos de uso apropriado, tá? Ele teria que ter aqui 50% aqui de componentes sólidos e os outros 50% desse solo, eles são espaços vazios, tá? Então, em média, a gente pode dizer que um solo é meio vazio, tá? Então, são espaços vazios aí que compreendem os poros em solos bem estruturados, é claro. Solo sem estrutura, isso daí pode chegar a diminuir muito disso daí, tá? Então, ou até mesmo inexistir. Tá? Então, a gente tem esse tipo de composição e dos quais, normalmente, dos espaços vazios, aproximadamente metade desses espaços vazios está preenchido com água, tá? E na metade restante preenchida com ar. Então, você tem uma situação bem interessante aí, até mesmo em termos de crescimento de plantas. Tá? Da parte sólida, então, a gente observa ali o seguinte, né? Então a gente vai ter ali uma composição mais ou menos ali de 45% aí de minerais, tá? Isso daí vindos aí da decomposição das rochas, né? Pelo intemperismo, né? Minerais secundários ou minerais primários originados aí do intemperismo físico, ainda que não passaram pelo processo de intemperismo químico, ou quartzo, que não passa por intemperismo químico nas nossas condições. Tá? Então, isso faz parte aí dos 45% dos minerais, tá? E daí sobra 5% dessa composição total desse solo aí de material orgânico, que isso aí é bastante variável. Em solos tropicais, dificilmente a gente vai atingir esse valor de matéria orgânica, tá? Porque em termos de taxa de decomposição pode ser muito elevada, a não ser em regiões mais frias ou então em regiões mais úmidas, com chuvas constantes ou solo muito saturado de água, então a gente vai ter teores mais altos de matéria orgânica, mas em média é isso daí, tá? Então, isso daí é o que a gente tem
em termos de composição de solos em média, mas já vou adiantando que isso daí é muito, muito variável. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo, professor, tá ótimo. Tranquilo, então andamos, tá? Então, slide sem título aí, opa, escapou. Enfim, tá? Quando a gente vai falar das partículas do solo, tá? Excetuando aí matéria orgânica, a gente vai ter, então, dentro da fração mineral, e isso daqui é um estudo importante para a textura, né, do solo. Então, a gente vai falar de argila, silt, areia, areia fina, areia grossa, cascalho, tá? Normalmente, a gente vai falar até em termos de classificação de solos, tá? Até cascalho, tem algumas vezes é importante a gente colocar ali como um descritor, principalmente no horizonte A, pode ser importante. Horizonte A cascalhento, ou então outros horizontes, né? Então acabam entrando. Matacão e calhau, tá? Então tá muito relacionado, são pedaços aí de pedras muito maiores, né? São maiores que 200 milímetros, isso daí, 200 milímetros são 20 centímetros, então são fragmentos bastante grandes, né? Mas o que a gente tem em termos de importante para a textura do solo, a gente estudar esses componentes aqui, que vão desde a areia grossa de 2 milímetros até 0,2, tá? Então, no limite, já no limiar aqui daquilo que a gente pode identificar como grão, a areia fina, que é de 0,2 até 0,05, aqui a gente já não consegue mais separar grão de grão, tá? O silt, então, vai de 0,05 até 0,02, tá? Então, isso daqui é a fração silt e a fração argila menor do que 0,002 milímetros, né? Então, 1 milímetro aí dividido por 500. Então, isso é muito pequeno, tá? E uma argila que tem esse tamanho aí, de 0,002 milímetros, é uma argila muito grande. Tá? Então, a maior parte das argilas está numa fração muito menor. O que quero salientar com isso é o seguinte, tá? Os tamanhos são muito diferentes. E quando eu estou falando areia, silt e argila, vocês pensam em coisas de 100 a 1000 vezes diferentes em tamanho. Isso tem propriedades aí físicas e químicas muito importantes envolvidas nisso daí. Tem questões de área de exposição das partículas do solo, tá? Da textura, de como esses grãos eles vão se agregar para formar a estrutura do solo. Tá? Então, é muito importante a gente entender essas diferenças, né? Então, a gente vai falar de cascalho, né? Então, aqui está tudo ampliado nesse gráfico, né? Aqui a gente tem uma escala enorme aqui, mas, na verdade, a gente tem que compreender como milímetros, né? Então, o cascalho está dentro desses 2 milímetros aqui, né? Mas a areia já está muito menor, né? Areia grossa, areia fina. O silt a gente vê nessa escala como um pontinho de nada ali, tá? E a argila nessa escala ela simplesmente nem aparece. Oh, porra, mas o cascalho está tão grande, o milímetro aí, a escala está tão grande, mas ainda assim a argila nem dá para colocar, tá? Então, só para colocar isso bem claro, que quando a gente fala de areia, silt e argila, são coisas muito diferentes. Muito diferentes, primeiro já em tamanho, tá? E a argila depois em composição, tá? Porque a gente fala em areia e silt, a gente está falando geralmente de material, de mineral primário, originado de intemperismo químico, e quando a gente está, de intemperismo físico, desculpe, e argila é mineral secundário, tá? Mas assim, aqui só para ter uma ideia de tamanho, tá? E daí que vem, a gente falou de argila, tem uma coisa importante a se falar, tá? É a respeito de coloides, né? Então, o que é um coloide? Então, o coloide é uma partícula aí que vai ter pelo menos uma de suas dimensões aí situadas entre 1 e 1000 nanômetros, né? 1000 nanômetros aí vai ser 0,001 milímetro, então tá ali dentro da casa de qual tipo de partícula? Das argilas, tá? Só para ter uma ideia, a gente está falando de uma coisa de 10 na menos 9 metros, então é uma coisa muito pequena.
E essas coloides, então eles vão formar suspensões coloidais, apresentam uma grande relação área-volume, tá? Então a gente imagine um coloide, se a gente imaginar uma folha de caderno, tá? Que tem assim, uma folha de caderno, ela vai ter uma área superficial bastante grande, né? Ele tem duas dimensões muito grandes, e a gente nem se dá conta que ela tem mais uma dimensão, né? Então, ela tem uma espessura, mas só que a espessura é muito pequena. Então, quando a gente está falando de uma partícula coloidal, a gente pode fazer essa semelhança com uma folha de caderno, tá? Então, ela tem um volume muito pequeno, mas uma área superficial muito grande, né? Aquilo que a gente vai chamar de área superficial específica, né? A área superficial específica é a relação da área pelo peso, né? Daquela amostra que a gente está estudando. E como exemplos, a gente vai ter a argila coloidal, a matéria orgânica do solo, aquilo que a gente chama de matéria orgânica coloidal, né? A matéria orgânica coloidal vão ser o quê? Ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e toda aquela matéria orgânica, tá? Que é mais refratária à decomposição, é mais resistente à decomposição, ou então aquele material orgânico que ele vai ter uma interação muito forte com argilas, e então ele não vai se decompor. A gente está falando aí de matéria orgânica que tem um tempo de residência no solo de 1000 anos para cima, tá? Então, essa é a matéria orgânica coloidal do solo. Aqui, só para citar um exemplo, para a gente fazer um exercício, tá? Do que é essa relação de área superficial específica, né? Vamos usar aqui a caneta, vamos verificar que tem um cubo aqui de 8 por 8 centímetros, tá? Então, esse cubo aqui, ele tem representado tradicionalmente, aí quem joga general aí, com certeza deve saber aí o que é um dado, ele tem quantos lados, né? Tem 6, né? Porque a numeração começa com 1 e termina com 6. Então, um cubo tem 6 lados, né? Dos 3 que estão visíveis aqui, estão aqui na frente, e depois tem outros lados escondidos ali. Então, a gente tem 6 lados, tá? E aqui a gente vê também a dimensão aqui. Então, aqui a gente vai ver uma aresta aqui de 8 centímetros por uma outra aresta de 8 centímetros. Claro, lógico, um cubo tem que ter duas arestas iguais ali, tá? Então, em termos de área superficial, se a gente considerar a área de um desses lados desse cubo, a gente vai obter pela multiplicação aqui de 8 por 8, então a gente vai ter aqui 64 centímetros, tá? Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, isso daqui é essa área dessa face. Se eu pegar e agora multiplicar aqui esse 64 aqui por 6, então eu vou obter aí, agora eu vou ter que pegar uma calculadora, tá? Então, vou pegar 64 vezes 6 e vou ter, então, 384 centímetros quadrados. Se eu disser que isso daqui pesa 1 quilograma, tá? Então, esse cubo aqui pesa 1 quilograma, eu posso dizer, isso é hipoteticamente falando, tá? Que eu tenho 384 centímetros quadrados por quilograma. Então, isso daqui é a essência daquilo que a gente chama de área superficial específica, ou ASE. Então, a área superficial específica é a soma de todas as áreas superficiais de uma partícula pelo volume ou, normalmente, pela massa da amostra que está sendo mensurada, tá? Então, isso daqui é o que está presente nessa primeira figura, tá? Vamos dar uma analisada aqui. É o mesmo cubo, só que foi dividido muitas vezes aqui, tá? Então, o que a gente vai ter nessa situação? Considerando ainda que isso aqui continua com a mesma massa, né? Então, vou colocar aqui 1 quilograma ainda. Então, a gente vai ter agora quantos cubinhos aqui? Se a gente está dividindo esses cubos aqui em 4 partes, então esse pequeno cubo aqui, ele vai ter uma face de
de quanto? 2 por 2, não é mesmo? Então, vai ter uma face de 2 por 2. E essa face de 2 por 2, então, vai me dar aqui 2 vezes 2, uma área superficial agora de 4 centímetros quadrados. Cada cubinho desse, se eu pegar esses 4 centímetros quadrados e multiplicar por 6, vai me dar quanto agora? 24 centímetros quadrados. Então, essa área superficial específica aí de cada cubinho desse. Mas só que eu tenho um monte de cubos aqui. Então, eu vou ter aqui 4 cubos aqui, 4 fileiras de cubos aqui, vezes 4 eu vou ter aqui 16 cubos aqui só nessa face, tá? São 16 cubos, aí vezes 4 que é em profundidade também, em total, então eu vou ter uma quantidade de 16 vezes 4... Quantos cubos? 64 cubinhos. Essa agora é a diferença. Então, eu fiz a divisão aí desse cubo, a massa continua a mesma, só que tem muito mais área superficial exposta agora. Eu tenho 64 cubinhos, certo? E agora, se eu pegar e multiplicar esses 64 vezes 24, vai dar quanto? 1.536 centímetros quadrados, tá? A massa é a mesma por quilograma. Então, quanto mais dividido, quanto mais fracionado for uma partícula do solo, maior vai ser a área superficial dele. Então, se o grão de areia é aquela coisa grandona, tá? E o grão de argila é tão pequenininha que a gente nem vê, e ela se assemelha a uma folha de caderno, então vocês imaginem toda aquela quantidade de argila ocupando o volume de um grão de areia. Qual que vai ter a maior quantidade de área superficial exposta? Obviamente, né, aquele volume de argila ali. Então, a argila vai ter aí, por volume ou por massa, uma quantidade de área superficial exposta muito maior, a quantidade de área superficial específica da argila. E a matéria orgânica, que é muito mais fracionada ainda, vai ser muito maior ainda, né? Só para a gente entender, tá? Depois eu vou fazer algumas outras relações aqui mais para frente, tá? Pessoal, tá entendido essas contas aí que eu fiz muito rapidamente, só para entender aí o que é a área superficial específica? Tá tranquilo? Sim, professor. Tranquilo. Sim, professor. Bora lá, então. Vamos mais para frente. Material orgânico, né? Eu acho que dispensa muitas apresentações, mas, enfim, material originado de resíduos, restos vegetais, animais, outros organismos, né? Não podemos esquecer. Bactérias do solo, fungos do solo são extremamente importantes aí, biomassa microbiana, né, que é o total da massa de micro-organismos que tem no solo, são extremamente importantes para a ciclagem dessa matéria orgânica, mas também contribuem para a matéria orgânica quando a gente considera no todo, né? E quando eu falo de matéria orgânica, de um modo geral, eu estou falando daquele grande guarda-chuva, tá? Que é a matéria orgânica do solo, que vai ter diversas frações. Aqui que eu vou falar aí só de matéria orgânica de um modo generalizado e da matéria orgânica coloidal aí, que é essa fração aí dos ácidos úmicos e fúlvicos, né? Que são essa fração bem menor, né? Mas quando eu falo assim da matéria orgânica de um modo geral, então eu estou falando, né? Só para a gente falar na mesma língua, que ainda não se encontra estabilizado e não possui, tá? Aqui está em possui tamanho, não possui tamanho coloidal. Tem um errinho aqui no slide, tá? Então eu trato dessa maneira para a gente não confundir as coisas. E a matéria orgânica coloidal, então, fração orgânica do solo, estabilizada, que tem tamanho coloidal, tá? E se encontra misturada às demais frações do solo, tá? Coisas que eu já tinha comentado até antes. Então, essa matéria orgânica coloidal, que é muito importante para a agregação do solo e para as reações químicas do solo, ela geralmente está fortemente relacionada à fração argila, por conta da interação com cargas de superfície.
Quando não tem argila, ela pode, inclusive, ser translocada ao longo do perfil, tá? Então, isso é uma coisa interessante. A gente vai ver depois, vai acabar surgindo um solo, uma classe de solo só por conta desse fenômeno, tá? Então, está fortemente, interage, né, fortemente com argilas, e também o manejo dessa matéria orgânica, ela pode ser uma situação bem interessante para melhorar a capacidade de troca de cátions aí do solo, tá? Tem função de reter nutrientes no solo. Quando eu falo de funcionalidades, matéria orgânica coloidal, ali diz que tem função de reter nutrientes no solo por causa da absorção aí de cátions, principalmente, tá? Aumenta a CTC do solo, mas ela tem uma função muito importante na agregação, tá? A gente não deve confundir essa matéria orgânica como fonte de nutriente às plantas, nunca. Fonte de nutriente é a matéria orgânica que está em decomposição e transformação. À medida que ela vai sendo decomposta, ela libera nutrientes. Essa aqui, a matéria orgânica coloidal, é aquela que a gente quer que fique no solo, que mantenha o solo com aquela coloração escura, que mantenha os agregados, né, que são as partículas do solo agregadas, e que aumente a capacidade de absorção de nutrientes, que aumenta a capacidade de troca de cátions desse solo, tá? E agora a gente tem que lembrar daquelas continhas anteriores, tá? Por quê? A área superficial específica aí da matéria orgânica coloidal, ela pode chegar, fica em torno de 800 metros quadrados por grama, tá? É por grama de matéria orgânica. Não estou falando aí por quilo nem nada como exemplo, é por grama, tá? Então, 1 grama de matéria orgânica, tá? Desses ácidos fúlvicos e úmicos aí da matéria orgânica coloidal, podem chegar aí a 800 metros quadrados de área superficial, em média, tá? Sendo muito variável, podendo chegar aí a 1.400 metros quadrados, ou seja, 1,4 quilômetro quadrado por grama, né? Então, aproximadamente, né? Então, a gente tem uma quantidade de área superficial exposta ali muito grande, e essa área superficial representa muita reação química acontecendo, absorção de umidade, absorção de nutrientes, trocas de cátions, grande área de contato, né, que vai aumentar a coesão entre as partículas do solo e melhorar e deixar mais forte a estrutura. Então, é um número bastante alto. Tá? Por isso que eu gosto de entrar primeiro com aquele conceito, para depois a gente tentar entender esses números que parecem tão estranhos, né? A gente vai falar de óxidos também, tá? Então, os óxidos, tá, é um tipo de argila, de material argiloso. A gente acaba, como a gente vai fazer, medir a textura do solo, ver a composição de argila, os óxidos acabam entrando junto, tá? Mas eles têm uma estrutura cristalina bem diferente. E tem um comportamento um pouco diferente também. Mas a gente vê tantos óxidos que eles são originados do intemperismo químico das rochas ou da dissolução dos óxidos pré-existentes, como também pela intemperização das próprias argilas, né? Então, o estado final, normalmente, de uma argila intemperizada é óxido, seja de alumínio, seja óxido de ferro. E aí a gente vai ter solos alumínicos, solos oxídicos, melhor dizendo, tanto da fração alumínio como fração ferro, né? E que tem uma implicação bastante grande quando a gente vai fazer adubação, tá? Em termos aí tem uma interação muito forte aí com ânions e cátions também, né, e pode complexar de maneira muito forte aí micronutrientes, e fósforo bastante comum, né, com solos oxídicos com muito presença desse material, tá? Para dar um exemplo, a gipsita, óxido de alumínio, ocorre em solos evoluídos, né, em climas quentes e úmidos, com
área superficial específica entre 100 e 220 metros quadrados por grama, tem um errinho ali de formatação. Hematita, também um outro óxido de ferro, aí vai ocorrer em solos, também solos mais intemperizados, tá? Em climas quentes e úmidos, tá? Com área superficial específica entre 2 e 90 metros quadrados por grama. Guetita, também em climas úmidos, a menos ou mais frios, tá? Com essa área superficial aí de 8 a 200 metros quadrados por grama, tá? Então, isso que a gente encontra por aí, tá? A hematita aqui, ele vai ocorrer em climas quentes e úmidos, mas normalmente ele é muito presente quando essa umidade aqui ela é muito mais estacional, tá? Então, em regiões aí quando a gente tem um clima seco, você pode ter uma estação seca e uma estação chuvosa, né? Brasil Central para cima aí, com exceção de região amazônica, eu acho que a gente vai ter coisas desse tipo, tá? Então a gente vai ter, quando, dependendo da rocha matriz, aí a gente vai ter muita presença dessa hematita aí. Tá? Então caracteriza aí por uma coloração avermelhada muito intensa. A guetita tem uma coloração mais amarelada, né? Então vai ocorrer em climas um pouco mais úmidos. A areia simplesmente é grão não intemperizado quimicamente, tá? Então a gente tem aqui uma visão bastante ampliada, tá? De um grão de areia, tá? Aí a gente vê quartzo, aí a gente vê outros minerais, quartzo, aí quando ele está contaminado por algum outro tipo de óxido, ele apresenta esse tipo de coloração aí, né? Variações na coloração. Quartzo puro, ele é incolor, tá? E a gente vai ver a areia branquinha, porque, na verdade, o grão ele é multifacetado e acaba refletindo a cor do Sol, que é predominantemente branca dentro da nossa atmosfera, né? Então, por isso que a gente vê a areia branca, mas a gente vai olhar de perto, a gente vê uma quantidade bastante grande de cores aí, em alguns casos, né? Então, esse daí é a areia. O quartzo, ele praticamente não tem modificação química, tá? Aí a gente vê o silt, tá? Então, o silt, então, ele é um outro tipo de grão, tá? Bem maior que a matéria orgânica coloidal, ou do que a argila, ou então do que da areia, tá? Mas se a gente olhar aqui, né? Aqui a gente está vendo uma primeira fotografia aqui de microscopia eletrônica, tá? Então a gente consegue observar os grãos de silt aqui cobertos, aqui com grãos de argila, bastante grandes até, tá? E depois de uma limpeza aparece desse jeito, se assemelha bastante à areia, tá? E de uma certa maneira a gente pode pensar assim, uma areia extremamente fragmentada, né? Um grãozinho bem pequeno, isso daí é o silt. E daí, finalmente, a gente chega às argilas, que é outro componente, então, do solo, tá? Então, a gente está vendo aqui alguns exemplos, então, também uma fotografia aí de microscopia eletrônica aí de varredura, tá? Aqui a gente vê aqui a complexidade e a quantidade de espaços, né, expostos, né, de área superficial exposta da Monte Morilonita, que é um tipo de argila 2:1, expansiva, tá? E que possui uma quantidade bastante grande de área superficial específica, chega a 700, 800 metros quadrados por grama, tá? E aqui a gente vê a caulinita, aí, que é a argila predominante aqui em solos bastante intemperizados. Tá? Então a gente vê esse formato de empilhamento aí, que esse é um filosilicato, né? Filosilicato significa mineral em formato de folha, né? A gente estava falando tanto de colóide, de formato de folha. Então, caulinita, monte morilonita, elas caulinita mesmo, né, parece um caderno fechado, né? Então, por isso que também tem uma área superficial específica aí muito menor, porque as superfícies expostas estão
fechadas aqui no meio, né? Deixa eu voltar aqui, ó, um apontador laser, né? Então ele está bem empacotadinho e a água aqui ela consegue, ela não é uma argila expansiva, então a água ela tem dificuldade de se entremear ali no meio, tem poucos cátions ligantes ali, então tem pouco espaço, tá? Então, basicamente, a área superficial específica de uma caulinita está nessas superfícies quebradas aqui que a gente vê expostas, né? Já uma morilonita, argila 2:1, expansiva, a água flui aí dentro, expande essas lamelas que a gente está observando, e então muita área superficial exposta. Então, isso daí explica aquilo que matematicamente a gente vê depois aqui nessas quantidades, né? Caulinitas, né? 10 a 30 metros quadrados por grama. Vermiculitas, 550 a 700 metros quadrados por grama. Né? Esmectitas, 620 a 770 metros quadrados por grama. Tá? Então a gente vai ver essas argilas aparecendo em solos em climas mais temperados, ou então em solos em ambientes mais secos, mais tipo semiárido nordestino, a gente vai encontrar ali, ou até mesmo próximo de algumas regiões litorâneas, né, onde eles vão influenciar muito aí em solos expansivos que existem por lá, tá? Então, são esses tipos de argilas aí, só para trazer algum exemplo entre as dezenas de tipos de argilas diferentes que a gente tem, tá? Material orgânico de novo? Não, aqui teve fiz umas modificações dos slides aqui, ficou alguns fora de ordem, mas beleza. Voltando agora, tá, que a gente já conhece tanto de onde vem o solo, né? E a gente já conhece a composição do solo, então a gente já fica um pouco mais tranquilo em falar daí, então, dos processos aí de formação propriamente dito. Então, quando a gente fala em adições, aqui esse esquema ele traz aqui bem fácil, né? Tanto a energia do sol, tá? Mas assim, enfim, a água que é adicionada, todos os gases que eles penetram dentro do solo, então tudo isso daí vai influenciar, são adições, tá? Que ocorrem dentro do solo, tá? Material orgânico, poeira, tá? Nutrientes que vêm da atmosfera ou mesmo da própria atividade antrópica, né? Se a gente vai adubar o solo, se a gente vai trazer material orgânico para esse solo, se a gente vai trazer calcário e incorporar nesse solo, então são adições que ao longo do tempo de uso desse solo vão sim provocar modificações. A gente tem, até dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os solos horizonte A antropomórficos, né? Mas só que daí geralmente são solos aí que são em torno aí de 500 a 1000 anos de uso, né? Então, provocam modificações importantes no horizonte A e, às vezes, na transição do horizonte A para o B, né? Então, é o bicho humano lá fazendo essa modificação no solo, na evolução do solo. A gente vai encontrar em tudo quanto é local de antigos assentamentos humanos esse tipo de antropomorfização dos horizontes superficiais do solo, tá? Então, é importante. Outras adições que podem ocorrer, tá? Que podem ser adicionadas aí através de translocações, tá? Então, a translocação ela pode se dar tanto de maneira horizontal, mas principalmente de maneira vertical, tá? Claro, a translocação ela tem como principal veículo a água, tá? E a água ela permeia o solo, percola o solo, arrastando ou lixiviando, provocando lixiviação, no sentido da atração gravitacional, né? Então ela vai da superfície para as camadas, os horizontes mais profundos e camadas, né, mais profundas do solo em questão, tá? Carregando aí argilas, óxidos, minerais, às vezes materiais orgânicos, né?
carbonatos, o que eles chamam de pedoturbação ali é influência da atividade humana, tá? Então, como vai ocorrer translocação através de pedoturbação? A pedoturbação mais comum é arar o solo, né? Então, se você pega um arado, o arado ele pega, ele corta, eleva e inverte uma camada de solo, então, olha só, a gente está forçando uma translocação de minerais que estavam ali em cima na superfície daquele solo, lá para baixo. Tá? Então, isso é pedoturbação, não deixa de ser translocação, tá? Vamos falar aqui de um outro processo, transformação. Quando a gente está falando de transformação, é intemperismo, tá? Basicamente isso, transformação de mineral primário em secundário, transformação de minerais secundários em outros minerais secundários, né? Eu, pelo menos, da bibliografia das minhas leituras, eu nunca conheci um material terciário, mas a gente tem a evolução dos materiais secundários, minerais secundários, melhor dizendo, a partir de intemperismo químico, né? E isso daí vai se dar não só nos materiais primários das rochas, como também do material orgânico, né? Que sofre todo o processo de mineralização, decomposição, né, mediado aí por micro-organismos e alguns organismos um pouco maiores, né, que vão fazer essa transformação aí desse material orgânico, né? Então, a gente está falando de transformação e tudo isso tem bastante importância na formação do solo, né? E a gente vai falar um pouco de remoção também. Remoção, a mais conhecida talvez seja a erosão, tá? Então, remoção aí das camadas superficiais de um horizonte superficial do solo, tá? Então, a gente tem essa movimentação. É matéria orgânica que está sendo consumida por micro-organismos. A gente tem remoção de carbono orgânico na forma de CO2, que escapa para a atmosfera, tá? A gente pode ter remoção também de minerais para fora daquilo que a gente considera solo. Aí tem uma outra apresentação onde a gente mostra aqui que é o solo, o que a gente considera o perfil do solo propriamente dito, tá? E também aquela lixiviação mais profunda, né, daqueles minerais mais solúveis aí, que a gente chama muitas vezes ao solo perdas de adubação aí por lixiviação. Geralmente, na parte agronômica, a gente diz que a lixiviação é quando o mineral escapa lá da região da zona radicular da planta e aí se perde, né? Mas em termos de pedologia, ele está dentro do solo ainda. Então, a gente fala da lixiviação mais profunda, quando a gente vê que constata que a água que percola acaba carregando essas bases trocáveis, né? Todos esses minerais solúveis aí para fora daquilo que a gente considera como solo. Então aí a gente tem remoção. A remoção é perda também, tá? Então só para dar um panorama geral, tá? Aqui dentro desse gráfico, e aqui a gente já está de frente para o solo. Aqui a gente tem um argissolo vermelho e amarelo, né, com um horizonte A, horizonte E e um horizonte B, para já falar de horizontes, né. Tá aqui o nome aqui em cima. Argissolo vermelho e amarelo abruptico, tá? Então tem uma característica abruptica é uma mudança muito repentina na concentração de argilas dentro de 7,5 centímetros de espessura. Mas assim, não vamos ficar entrando muito nesses detalhes, tá? Pessoal da agronomia que sofre com isso nas aulas de classificação, mas vou dispensar vocês disso. Claro, sempre que tem horizonte E em solo com horizonte B textural, a gente vai ter caráter abruptico quase sempre, tá? Então, isso é uma característica. Mas vamos lá, aqui a gente não está falando ainda de horizontes, tá? A gente está só tentando relacionar aqueles processos de formação, tá? Então, o que vai formar esse horizonte A, essa parte superior aqui de solo? Então,
vai ter uma translocação, tá? Então, geralmente, esse horizonte A, quando a gente compara com esse horizonte B, o horizonte A ele não é tão argiloso e não é tão consistente quanto o horizonte B. Por quê? Porque o horizonte B, ele recebe argilas dos horizontes superiores, do horizonte A e do horizonte E, tá? Estão perdendo argilas que estão translocando para cá. Então, todos esses horizontes aqui, eles têm translocação como um dos processos, assim, muito importantes na formação. Aqui a gente tem uma translocação que recebe o nome de iluviação. Esse horizonte B, ele é formado por iluviação de argilas, ou seja, argilas que estão vindo dos horizontes sobrejacentes, e esses horizontes A e E, eles são formados, né, tem um processo de formação muito forte, é a eluviação, ou seja, a translocação, é a perda dessas argilas, desses minerais, para os horizontes lá para baixo. Tá? Então ganha o nome de eluviação, são nomes específicos aí para esse tipo de translocação que está acontecendo. Então só aí a gente vê a importância disso. Tá? O horizonte A. O horizonte A ele é mais escuro, né? Mais escuro por quê? Porque ele sofre muita adição de matéria orgânica. Tá? Então ele tem o processo de adição, ele é muito importante para o horizonte A. Então ele recebe essa matéria orgânica. E essa matéria orgânica, numa situação dessa daqui, dificilmente é translocada aqui para o horizonte B. Por quê? Já falei anteriormente, né? Você tem argila, tá? Nesse solo, é um solo que tem horizonte B muito argiloso, já vou dizendo, então se tem um horizonte B muito argiloso, é que na formação dele tinha bastante argila lá em cima também, que foi sendo translocada lá para baixo. Então, se tem muita argila lá em cima, reage fortemente com matéria orgânica, né? A gente já falou de área superficial específica, de como a matéria orgânica interage com a argila. Então, dificilmente nessa situação a gente vai encontrar matéria orgânica lá no horizonte B, então eles vai ter a adição de material orgânico, torna muito fácil reconhecer o horizonte A por essas adições constantes, né? De material orgânico aí no horizonte superficial, tá? Mas essas adições, elas são sempre contrabalançadas aqui com perdas também, perda de água, perda de matéria orgânica na forma de CO2, tá? Então, se isso aqui fosse uma situação de solo mal drenado, num solo mal drenado, geralmente é escuro, se ele for encharcado, chega a ser fétido de tanta matéria orgânica que tem. Tá? Por quê? Porque o processo de adição supera o processo de perda dentro daquele ambiente onde o solo está se formando. Então, é uma outra relação, né, que está acontecendo. Aqui existe um equilíbrio mais no sentido de tanto de material orgânico aqui que é adicionado, tem uma perda, mantém-se geralmente numa situação dessa uma coloração e uma quantidade de material orgânico mais constante, tá? Em solos bem drenados, desde que tenha produção, claro, de matéria orgânica. Perdas de partículas do solo e minerais, matéria orgânica por onde? Por erosão, né? Solos agrícolas, aí isso é muito comum. Erosão é um processo constante aí que está ocorrendo o tempo todo no solo, não importa se é um solo agrícola ou não. Mas só que em atividade agrícola ela potencializa bastante as perdas por erosão. Tá? Deixa eu ver aqui mais perdas, então, aqui de água, minerais solúveis para os horizontes ou camadas inferiores, tá? Então, só para ir já adiantando um pouco, o que eu considero como perfil do solo ou solo? Horizonte superficial, ou seja, desde a superfície até o finzinho lá da transição do horizonte B para o C. Então, aquilo que sai do horizonte B e vai lá para o horizonte C, alguns autores chamam de camada, nem chamam de horizonte, então isso já representa perda para o solo. Tá? A gente tem que delimitar aquilo que a gente chama de solo e coisas que a gente vê mais profundidade aí, que tem mais a ver com a rocha matriz e processos de intemperização do que necessariamente
um solo que a gente diz que é pedogeneticamente evoluído. Então, a gente aqui em vários processos acontecendo, né? Horizonte B se formando aqui por acúmulo, formação de argilas e óxidos aqui. Então, a gente vem aqui o processo de translocação de iluviação. O horizonte E, tá? Esse horizonte E já foi o horizonte B. Tá? Então, aqui tinha o horizonte A e há milhões de anos atrás já tinha o horizonte B aqui em cima, mas só que foi translocando, matéria orgânica interage fortemente com a argila, fica lá em cima, e aquilo que foi translocando do E vai lá para o horizonte B. Então, geralmente, o horizonte E ele tem essa característica mais clara, porque predomina quartzo, sílica, né, que não é tão solúvel assim quanto a relação a outros coloides aí, uma argila. Não é uma questão tanto de solubilidade, mas o quartzo ele demora mais para intemperizar, para diminuir de tamanho, e acaba ficando para trás. A água consegue carregar muito mais facilmente partícula pequena, e a argila é muito menor do que a areia, né? Então, acaba sendo translocado e acaba, então, com o passar do tempo, formando essa faixa mais clara aí, que é o horizonte E. Tem alguns conceitos, tá, aí sobre eluviação e iluviação aí que de repente aí fica gravada na aula, né, para depois dar uma olhada mais para frente. Então está aqui